Então nós vamos fazer alguns exercícios agora sobre cinemática. Vamos lá? Um ponto material se desloca sobre uma trajetória orientada conforme ilustra a figura. Considerando o ponto O como origem dos espaços e a orientação da trajetória conforme indicado, determine. Então ele me deu uma trajetória que está assim, aí ele me deu aqui ponto A, ponto B, ponto C, ponto O, ponto D, E, F, G e H. Se você reparou, todos os pontos estão igualmente distanciados. Ele disse que esse ponto aqui é a origem. Então é o que a gente vai chamar de ponto zero, certo? E aí ele deu que a distância de cada um desses quadradinhos é 1 metro. Se aqui é a origem, e ele orientou para o lado direito, tem uma setinha aqui para a direita, que está dizendo para você que para a direita é positivo, quer dizer que aqui vai ser o 1, aqui vai ser o 2, aqui vai ser o 3, aqui vai ser o 4, 5, aqui vai ser menos 1, menos 2, menos 3, ok? Aí ele pede assim, ó, os espaços referentes aos pontos O, A, D, F e H. Então é só você responder agora, né? Qual que é o espaço do ponto O, qual que é o espaço do ponto A, qual que é o espaço do ponto D, espaço do ponto F e espaço do ponto H. O espaço do ponto O é 0. O espaço do ponto A é menos 3. O espaço do ponto D é 1. Do ponto F, 3. E do ponto H, 5. Tranquilo? Já no item B, ele pergunta assim: os deslocamentos entre os pontos D e H, H e F e D e F. Deslocamento é o que a gente chama de ΔS. Então ele quer o ΔS do ponto D ao H, ele quer o ΔS do ponto H ao ponto F e ele quer o ΔS do ponto D ao ponto F. Bom, significa que ele sai do D e chega no H. Seria isso aqui, ó. Ele sai do D e ele vai chegar no H. Você pode fazer isso de dois jeitos. Pensa comigo. Se ele saiu do D e chegou no H, ele andou do 1 para o 5. Quanto que ele andou? 1, 2, 3, 4 unidades. Para que lado? Para o lado positivo. Então, ΔS é mais 4. Um jeito também diferente de pensar é, ΔS seria o espaço final, que é o ponto H, menos o espaço inicial, que é o do ponto D. O espaço do ponto H é 5, menos o espaço do ponto D, que é 1, isso vai dar 4 metros. Agora, o ΔS de H para F, ele saiu do H e vai chegar no F aqui. Então ele sai do 5 e chega no 3. Dá para você pensar. Ele andou 1, 2 unidades, só que ele não andou para o lado positivo, ele andou para o lado negativo. Então o deslocamento dele seria menos 2. Ou então você faz espaço do F, que é o final, menos o espaço do H, que é o inicial. Espaço do F, 3, menos o espaço do H, 5, isso daria menos 2 metros. E por fim, ele pergunta o deslocamento de D até F. De D até F. Espaço do F, que é o final nesse caso, menos o espaço do D, que é o inicial. Então vai ficar 3 menos 1, que vai dar 2 metros. Percebeu que o deslocamento pode ser positivo e pode ser negativo, dependendo do lado para onde o nosso corpo anda? Se ele anda para o lado positivo, ΔS positivo. Se ele anda para o lado negativo, ΔS negativo. Certo?